Pensando nas estruturas do texto que a gente está trabalhando, e assim, até para a gente não perder muito tempo, porque eu quero fazer a conexão do texto, das explicações que a gente vai refletir junto com o nosso mandala que a gente trabalhou ao longo desses 15 dias, tá? Que é o mandala da luz. Então, pensar uma coisa que é assim, quem gostaria de começar com alguma afirmação, algum aspecto que percebeu no texto, que queira refletir, que te tocou a si mesmo e que queira refletir um pouquinho mais a respeito dele? Vai, Lori, pode começar. O que me chamou a atenção: desenvolve-se em si mesmo a compaixão pela clara visão da impermanência das coisas e pela meditação. É necessário desenvolver em nós um espírito calmo e pacífico. Pode-se, então, realizar a vacuidade servindo a todos os seres. O que você compreende disso? O que disso te chamou a atenção? Eu já achei aqui, está na página 126, para quem quiser acompanhar, no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Então, partindo do princípio que essas são frases, né? Umas passagens do Dalai Lama, é assim, ele é uma sumidade, né, um espírito de luz, e tudo que ele escreve faz sentido, mas me traz estranheza. Né? Palavras como compaixão, como espírito calmo e pacífico, servindo a todos os seres. Porque, assim, por exemplo, hoje tive um tempinho, aí eu estava assistindo um pouco o Jornal da Tarde. A primeira notícia, a garota lá do Rio de Janeiro, de 3 anos, que morreu com um tiro que foi lá dos policiais que pegaram o carro dos pais, acharam que era roubado, sei lá o quê. Então, assim, a gente vive num mundo tão violento ainda, né? Então vem essa pessoa, esse ser e fala, não, olha, vamos meditar, vamos respirar, vamos entrar em contato com a nossa essência, vamos tentar o melhor. Eu entendo que é possível, mas ao mesmo tempo parece que não chega nunca. Quem quer, como se fala, responder a Lori a esse questionamento dela, Não, eu só posso responder baseada no espiritismo, isso Por que ela favor, falou. Não consigo responder de outro jeito. Vamos lá. Eu penso que, assim, tudo bem, a gente vê todas essas tragédias, essas coisas que acontecem, e aí a gente não precisa só falar da moça que foi baleada, mas das enchentes no sul, arrastando casa, as pessoas perdendo tudo, desmoronando, perdendo a vida, e a gente fica se questionando, por que lá e não aqui, por que com esses e não com aqueles? Eu só consigo explicar através de provas e expiações, eu não consigo explicar de uma outra maneira, porque se eu explicar de outro jeito, eu vou falar que Deus é injusto, que ele é punitivo, que ele castiga, e assim, e Deus é misericordioso, ele é ou ele não é, não tem um meio termo, né? Então, se ele é misericordioso, ele nos dá a possibilidade da gente resgatar determinadas coisas que a gente está trazendo de vida passada. Vai levar muito tempo para a gente desenvolver ainda essa compaixão que o Dalai Lama fala tanto, para mim, pelo menos, vai, essa compaixão total. Outro dia eu estava lendo um livro e a pessoa estava dizendo assim, muitas vezes a gente faz um pedido, porque, por exemplo, do centro a gente tem um grupo que chama Vibrar e Felicitar. Então, vem 500 pedidos de vibrações para esse, para aquele, porque está internado no hospital, porque vai passar por uma cirurgia, porque, enfim, está com um problema seríssimo. E a gente põe lá, né? Estamos vibrando, que tudo dê certo, enfim. E assim, sim, a gente vibra para esses, mas essa autora fez uma colocação, e nem sei onde é que foi que eu li. Eu tenho tanto livro aqui que de vez em quando eu pego um livro, abro e leio, assim, aleatoriamente. E aí ela diz assim,
A gente vibra por eles. Por que a gente não vibra por todo mundo, pelo mundo inteiro, por todos os habitantes do mundo? Porque todos nós, de uma maneira ou de outra, nós precisamos de boas energias e boas vibrações endereçadas a nós. Então, a gente ainda tem dentro, e foi isso que eu entendi, um certo exclusivismo, que eu vou chamar de egoísmo, né? Endereçado, eu vou me endereçar com as minhas vibrações para essa criatura. Ué, mas por que eu não dirijo para o mundo inteiro? Porque, de um jeito ou de outro, todos nós passamos por situações problemáticas, doenças, dificuldades, é assim, a cabeça em turbilhão de não saber como resolver determinadas situações que nos acontecem. Então, assim, sim, quando ele fala de compaixão, para mim, é a ausência total do egoísmo, do orgulho, sabe? Que orgulho e egoísmo são as duas grandes chagas da humanidade, não tem como ser diferente. E ainda a gente ainda está preso nisso, quer dizer, a gente não abre mão, esse aqui eu não gosto, eu nem não vou vibrar para ele. Sabe, que baita egoísmo, né? Que enorme falta de compaixão. E quando ele está falando de compaixão, eu entendo assim, é estendido para todos os seres do mundo inteiro a compaixão dele. Então, ele está num nível que ele atingiu, mas muito superior ao meu, vou falar por mim, mas muito superior. Eu não cheguei nem no pezinho ainda, né? Porque essa compaixão, essa compaixão, ela vem fruto do entendimento de que cada um é como é. Cada um está num nível de percepção da realidade, um nível de consciência daquilo que ele mesmo é, daquilo que é a realidade do que ele vivencia. Então, é essa compaixão, é entender, ele ainda está assim, está nesse grau, vou chamar de evolução, né? O outro já deu uma melhorada, ele tem um amor um pouco maior pelo outro ser humano, o outro ainda não tem, está olhando, está egocentrado, olhando só o próprio umbigo, trocado em miúdos, né? Então, é isso que eu acho. Quando eu leio essa frase dele, compaixão, compaixão, eu falo, gente, aí critico porque ele deu beijo no menino. Vai tomar banho, não, sabe? Não está entendendo nem o que está falando a criatura. Porque o nível desse homem é muito superior à maioria daqueles que estão encarnados aqui. Né? Tem muita gente aí que escreve um monte de livro, até dentro da doutrina, e não está nesse estado de iluminação que ele está, porque é um estado de iluminação essa compaixão dele. É isso que eu entendo. Muito legal essa participação. Dolores? Eu falei, misturaram as minhas ideias, mas vamos ver no que dá. Eu falei da outra vez, né, a minha dificuldade em vibrar por uma pessoa só, lembra? Né, que o mais interessante para mim era vibrar por todos, papapá. Mas aí, assim, eu me pergunto, às vezes a gente não consegue, com vibrações, mudar coisas assim na gente tão perto, que tamanho que é essa vibração que eu mando para o mundo, o que vai chegar, né? Às vezes eu penso nisso e fico assim. E aí? Aí eu pensei uma coisa, gente, desculpa, tá? Mas assim, ó, ele escreve tanto, ele fala tanto, né? Mas e no uso pessoal dele, será que é assim? Né? Porque a gente Eu escreve. acredito que Às vezes a seja. gente não tem contato com outras pessoas para testar aquilo que a gente fala, né? E às vezes eu penso também, será um... Acho que essa coisa vai demorar tanto,
Não é ser pessimista, mas vai demorar tanto, porque é muita coisa boa que a gente, assim, que ele diz, né? Que maravilha se a gente fosse um pouquinho disso. Mas acho que vai demorar muito. E, às vezes eu falo assim, ó, a gente está numa aula, a gente fala com as crianças sobre os pais, sobre amor, sobre carinho, como tratar os pais, tal e tal. Aí a criança vai embora, chega em casa, o pai está bêbado, né? Às vezes a mãe também, não tem o que comer. E aí, como que fica o estado dessa criança, sabe? Então, acho que o mundo precisa começar de novo para ver se... Acho que é a única solução. Se é boa vontade, a gente pode ter, né? Mas é difícil acontecer. Espero que aconteça. A gente nunca deve falar que é tão difícil, né? Mas pelo menos algumas pessoas têm um pouquinho dele, né? E isso dá esperança para a gente. Mas a gente pensar, não há muitos séculos atrás, a gente matava o outro assim, sem nem pestanejar por qualquer besteira. E não é tão longe, 1800 e pouco tinha duelo, né? Por qualquer ofensa ridícula, por qualquer coisa ridícula. Ia lá, vamos combinar os padrinhos, e um atira no outro, um dá uma enfia a espada no outro, enfim. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse lado de otimismo, sim. Sim, Demora, sim. né, Dolores? Mas, assim, estamos avançando, né? A gente Estamos faz a nossa avançando, parte, faz o que dá. engatinhando, mas avançando. Sim, eu espero muito mesmo que a gente consiga. Mas, assim, de uma forma diferente para tantas pessoas, tantas culturas, é meio complicado, mas o mundo vai chegar. Só se eu posso ver, mas em outras e outras encarnações. Mas é isso que eu queria falar. Obrigado, muito legal essa partilha também. Alguém mais quer falar alguma coisa a respeito dessa frase que a Lori colocou? Não? Tá. Deixa eu acrescentar duas coisas importantes. Como é que a gente aprende um exercício na vida? A desenvolver qualquer coisa que seja. Por exemplo, eu vou citar a compaixão, que tem a ver com a temática dessa frase. E assim, como é que a gente trabalha a compaixão? No mundo, carinhosamente falando, onde as coisas já estão estabelecidas, né? Assim, eu não vou saber o que é o contrário ou a sombra, vamos dizer assim, do estado compassivo, a sombra psíquica, tudo bem? Interna, né, de cada um. Quando eu, carinhosamente falando, eu estou num planeta, num plano, numa esfera, né, psicoenergética, consciencial, onde existe coisas muito diferentes, tanto para menos daquilo que eu estou, quanto para mais daquilo que eu já estou, é assim, aí eu tenho a chance de poder estar trabalhando com isso. Quando carinhosamente falando, e aí eu vou pegar o Dalai Lama porque é o texto que a gente está estudando hoje, mas podia pegar o Cristo, podia pegar qualquer outro desses avatares, né, desses grandes símbolos que de uma certa forma chegaram nesse estado da esfera crística, da esfera luminosa. A gente pensar uma possibilidade significativa que é assim, é quando vem um desses, né, Jesus, porque todo o livro lá, Enraizamento e Abertura, está depositado nos ensinamentos do Cristo. Ele só esse capítulo está fazendo uma comparação com o budismo, até para que a gente perceba que, assim, se são tradições que, de uma certa forma, buscam esse aprimoramento da consciência do indivíduo, não importa qual seja. Pode ser o maometanismo, pode ser o hinduísmo, pode ser o cristianismo, pode ser o judaísmo, pode ser qualquer tradição, pode ser o yoga, como uma escola filosófica, mas eu utilizo essas ferramentas para o aprimoramento da minha consciência. Então ele pegou né, carinhosamente falando, até porque existe um vínculo, no bom sentido da palavra, entre o Jean-Yves e o próprio Dalai Lama, e aí ele vai citando exatamente essas características. Então, assim, apareceu o Dalai Lama, que ele né, se você vai pegar toda a tradução lá do que significa o nome dele, né, o nome completo dele, né, é assim, é o Senhor da Compaixão, o oceano da sabedoria e da compaixão. É uma das traduções de um dos nomes dele.
né? Então, assim, dos nomes monásticos, né? Então, a gente pensar uma questão significativa que é assim, tá bom, se ele consegue, ele prega isso 24 horas por dia e ele pratica nessa intensidade, nós temos um modelo, no bom sentido da palavra, vivo, nesse momento, para seguir. E outra, pegando o exemplo que a Dolores trouxe, simbolicamente falando que poderia ser qualquer outro, tá? É porque a Dolores trouxe um exemplo concreto, tá? Então, o que que essa criança que acabou de sair do nosso encontro, ouvindo falar sobre amor, amar ao pai, amar a mãe, etc., chega em casa e encontra os pais numa condição de um estado modificado de consciência sobre o uso de drogas, o efeito de um álcool, ou mesmo, não precisa ser nada disso, mas assim, não tem um grão de arroz para poder colocar para dentro do organismo para poder se nutrir. Então, o que vai ser dessa criança? Assim, ela tem razão nesse pensamento. Mas é significativo uma coisa que assim, é na dificuldade que eu vou ter a oportunidade, né, assim, é na ausência de que eu vou ter a chance de poder perceber se eu de verdade sou capaz de poder fazer aquilo ou não. Aquilo o quê? Ser compassivo. E é muita pretensão da nossa parte, e aí não é Dolores, é nossa como um todo, tá? Nós olharmos para essa estrutura e dizer carinhosamente falando que naquela condição onde aquela criança está educada, formada para etc e tal, só pode sair alguma coisa que não seja adequada. Porque muita gente saiu de condições de extrema dureza, e não só por ordem econômica, social, mas às vezes até para poder sofrer violências. Né? Assim, Jesus foi violentado, né? Ele foi violentado e nem por isso ele se perdeu. O Dalai Lama, ele perdeu a origem dele. A gente assistiu o filme dele lá, né, que toca lá a possibilidade, quando ele fala a alegria apesar de tudo, mesmo eu tendo, de uma certa forma, sendo colocado para fora, né? Ou eu sairia de lá, ou eu já teria morrido, já teria desencarnado, porque os chineses, de uma certa forma, já teriam dado cabo à minha vida. O próprio Desmond Tutu, nesse mesmo documentário que a gente assistiu. Então, são exemplos, carinhosamente falando, em estados ainda imperfeitos, né, desta evolução, mas com uma evolução, por exemplo, compassiva, maior do que a minha, pelo menos, né, como a Maria Silvia diz, e aí então eu estou usando isso como, não falando dela, mas assim, eu vou trazer para mim também, porque pode ser que aqui existam consciências bastante evoluídas nesse grupo, que não é o meu caso. Então, em termos de compaixão, eu tenho muitos limites. Vitor, eu estou em limites ainda, né? Mas tem modelos para serem seguidos. Que aí a gente volta para aquilo que a Maria Silvia trouxe carinhosamente falando. Por que eu tenho que vibrar só? Eu vou colocar só o nome daquele. Por que eu não posso pensar? Porque o que é vibração? É eu qualificar bem os fluidos que vão ser emanados através do meu pensamento. A gente não brinca que a gente constrói um trauma. Tá? O trauma, como ele é construído? Quando eu vou impregnar energeticamente falando, emocionalmente falando, tudo bem? Um acontecimento. Por quê? Porque, dado um fato, eu vou produzir uma carga energética, emocional, instintiva, sentimental, em cima daquilo que está acontecendo. Então, vamos pensar o contrário. Vamos visualizar o nosso planeta. O que eu quero? Que o planeta se exploda? Não, né? Eu quero que o planeta tenha condições de poder progredir. Então, o que eu vou tirar de dentro de mim? Tirar no sentido de transmitir em benefício desse planeta. Que o planeta dê certo, que assim, que os estados de consciência dentro daquilo que é possível possam ser trabalhados e mexidos, né? Que a gente tenha condições, inclusive pelo que a gente está vivendo nesse período, né? Assim, a conscientização planetária da questão lá dos lixos que não são adequados. A gente está vivendo exatamente isso hoje, nesses dias. Né, assim, São Paulo, Brasil todo, e se não, quem sabe, outros lugares do próprio planeta, estão falando a respeito disso no dia de hoje. Bom ou mal, o nosso presidente está hoje numa conferência internacional falando a respeito da possibilidade de como é que a gente se reorganiza nessa questão, né, geopolítica, de administração, se o clima está adequado e não está adequado. Né? Independente se eu sou a favor disso ou daquilo, não importa. Mas o pensamento nessa hora é a gente poder depositar para que o melhor possa acontecer naquilo que está sendo feito nesse momento. Eu posso não ser a favor como se fala, deste partido, mas eu não estou querendo que o partido se exploda.
Senão eu estou vibrando contra o meu próprio país, contra a minha própria natureza. Então, ao invés de ser inclusivista, eu estou sendo exclusivista. Então, quem está aí, eu vou continuar dentro daquilo que é possível, vibrando o melhor que habita dentro do meu ser, para que tenham consciência naquilo que estejam fazendo. Que nesse processo, como a Maria Silvia carinhosamente falou, da história das catástrofes naturais que estão acontecendo, naturais, modo de dizer, né? Naturais eu estou colocando assim, porque são as questões que das respostas da natureza, mas que está inadequado o termo catástrofes naturais. Não são naturais, elas são de reequilíbrio, de homeostase para um processo de transformação que o planeta daquilo que a gente mesmo está fazendo em relação a ele. Nós todos, né, as consciências conscientes que habitam aqui esse lugar. Né? Então a gente pensar, bom, tudo bem, eu posso cometer erros ainda, eu não estou nesse grau completo de compaixão, mas no momento que eu desejar que, por exemplo, carinhosamente falando, pensando aqui no nosso país, que o Rio Grande do Sul tenha lá, enquanto um estado, uma possibilidade de poder se restabelecer, de que, quem sabe, isso traga a oportunidade deles poderem intuir um jeito de poder lidar com a possibilidade como vai mexer com os rios e etc. e tal, porque quem sabe até nisso a ciência também traz como evolução. Por que a gente está falando disso? A gente acabou de viver um período de pandemia e trouxe vacinas, trouxe possibilidades. Então, assim, a ciência também cresce nesse sentido. Então, isso também é colocar a compaixão na prática. Quando a gente muitas vezes não conhece, pode fazer um pensamento inadequado. Achar que o Dalai Lama fica preso, trancado lá numa salinha 24 horas por dia, que ele não faz contato com as pessoas. Isso é inadequado. Tudo bem? Por quê? Porque assim, de todas as estruturas de fé religiosa, eu acho, até porque a que eu acompanhei mais de perto, carinhosamente falando, mais do que outras tradições. Mas entre o catolicismo, o Papa e o Dalai Lama está mais no mundo inteiro do que qualquer Papa. Do que qualquer Papa. Né, em termos de viagem. Por quê? Porque ele vai para pesquisas, para a ciência. Né, assim, foi feita uma pesquisa há uns anos atrás, que a semana passada eu ainda usei disso na casa que eu frequento lá para poder fazer a explanação evangélica, de uns anos atrás, lá nos anos 90, tudo bem? Assim, o Dalai Lama participou junto com outros grandes cabeças de outras tradições, a convite do governo norte-americano, e mais específico do prefeito de Nova York, né, da comunidade de Nova York nos Estados Unidos, para poder vibrarem todos ao mesmo tempo, no mesmo horário, no mesmo momento, a serviço da paz mundial. E só eles estavam sabendo daquilo que iria acontecer naquele momento, mais ninguém. Então, só esses líderes religiosos, aqueles governantes, e foi feita uma pesquisa a respeito disso. O como naquele período de, acho que, não sei se 4, 6 horas, que eles ficaram, né, cada um na sua tradição, em vibrações, em meditações, etc., o índice de criminalidade diminuiu naquele período. Houve uma baixa nessa questão de chamados para as delegacias públicas. Por quê? Porque, de uma certa forma, assim, o que eles estavam querendo testar? Exatamente a possibilidade de saber se, quando a gente se une, só o nosso pequeno grupinho, vamos pensar aqui, só nós que estamos aqui encarnados hoje, tá? Loreni, Maria Silvia, Rita, Massaco, Dolores e eu. Quando a gente faz as nossas vibrações, não posso acreditar que não vai atingir. Vai atingir. Por quê? Porque é aquilo que, de uma certa forma, a gente está colocando a serviço do universo para que uma equipe maior do que essa, que a gente não enxerga, trabalhe esses fluidos e direcione e redistribua, né, nas gotículas de intensidade necessária para onde de verdade há necessidade. Às vezes eu posso estar mandando lá para a pessoa que está acamada e deitada lá num leito de hospital, tal, ela também vai receber. Mas se não for de merecimento dela, a equipe espiritual sabe muito bem o que fazer. E vai reaproveitar aquela energia e redirecionar para outros lugares. Então, quando eu penso no leito 905 do Hospital das Clínicas, hoje, gente, não fique imaginando que vai entrar uma energia só no leito 905 e que vai ser depositada ali. Isso é aquilo que a Maria Silvia estava falando, isso é o nosso egoísmo. E aí, completando a frase do Dalai Lama, o espírito
puro, tudo bem, né? Assim, e nessa condição, traduzindo para humilde, vamos dizer assim, não é o termo que ele utiliza lá, mas de humildade. Ou seja, gente, não sou eu aqui nesse estado de consciência que me encontro que sei exatamente a dosagem certa, a fórmula, a maneira, porque pode ser que eu emane uma luz que possa ser das melhores intenções, até de amor, de cura, etc. e tal, e que pode matar o outro se ela não for trabalhada por essa equipe através que cuida bem desses fluidos, do como chegar naquela pessoa. E eu não estou desejando nada de ruim para a pessoa, só tem amor aqui dentro, tá? Mas talvez, às vezes, essa intensidade de luz pode cegar. Vamos lembrar disso? Será que quem está recebendo tem condições para receber aquela intensidade de luz? Só que não é por conta disso que a gente deixa de vibrar na intensidade que a gente pode, porque é o que a gente pode fazer nesse momento, no nosso estado de consciência. Então, quando a Lori me traz esse questionamento, essa inquietação, e que aí foi bem desenvolvido pela Maria Silvia e pela Dolores também, né? Essa possibilidade da gente poder repensar isso. Não estamos ainda na condição nem do Dalai Lama, quem dirá dos espíritos ou das consciências de altíssima envergadura. O Buda, já que a gente está falando do budismo, do Cristo Jesus, já que é um livro cristão que a gente está estudando. A gente não está nessa condição. Mas eu só vou ter a chance de poder desenvolver essas habilidades perante os desafios. Porque se não tem para onde direcionar, gente, para que eu vou fazer? Você concorda? Talvez eu não tenha o incentivo, como uma consciência ainda imperfeita que estamos, de eu poder só acreditar e trabalhar no bem. Por quê? Porque eu não tive a oportunidade de poder perceber onde moram as minhas sombras, os aspectos que ainda não estão trabalhados de verdade dentro de mim. Que quando a gente estiver nessas esferas, né, luminosas, crísticas, do samadhi, seja o nome que for dado para isso, aí a gente é a pureza na melhor intensidade que possa existir, do que a gente conhece como realidade a ser atingida até agora, né? Não sei se tem acima, mas o que a gente conhece até agora é essa. Então é assim que a gente compreende as coisas, tudo bem? Então é disso que ele está falando. Né? É assim, é olhar com essa pureza, com essa possibilidade do espírito que a gente tem nesse momento e falar, eu vou fazer a minha parte. O que o vizinho está fazendo? Não sei, problema dele. Aliás, uma das coisas mais bonitas que a gente encontra e também percebe isso naquele documentário que a gente assistiu, é isso. Eu não estou preocupado o que o Papa está fazendo, o que o líder religioso do hinduísmo está fazendo. Eu vou fazer a minha parte, que é isso que eu estou aqui para fazer. Se a gente pode unir forças, tudo bem. Se não pode, eu não estou aqui comparando, nossa, mas você não está fazendo direito, nossa, mas você não está fazendo bem, nossa, você tem muito ainda para poder aprender. Não. Ao invés de a gente ficar focado nessa energia, que a gente tenha essa possibilidade desse espírito calmo e pacífico e vá fazer exatamente a tarefa que nos cabe nesse momento. Isso é estar na compaixão. Colocar ela na prática. Às vezes a gente brinca com uma possibilidade que é assim, né? O dia que eu estiver na esfera de Jesus, aí eu vou mandar raios luminosos para o universo todo. Tá, mas você não é capaz de poder desejar o bem para um próximo mais próximo? Ou o exemplo que a Maria Silvia trouxe, que é muito real e concreto para todos nós, que a gente emane uma coisa positiva, pelo menos, ou não ruim, para aquele que não é tão fácil de convivência para com a gente. Aí a gente já está no nosso processo de compaixão. E não pensa que é em relação ao outro, não. É para conosco mesmo. Ou como faz mal a gente vibrar uma coisa ruim. Né? Então, assim, mal para quem? Para o outro? Não, antes de atingir o outro, está fazendo mal para mim mesmo, porque eu estou sob a influência daquela energia. Então é nesse sentido. Isso não é para culpar e nem julgar nenhum de nós, porque quem vos fala vive essas questões todos os dias, mas é para a gente poder observar e perceber. Não, peraí, ó, se eu pelo menos não consigo vibrar o melhor, mas eu não entro na energia negativa, opa, eu já não estou atrapalhando mais ainda a dificuldade que o outro esteja vivendo e eu não estou sobre os resquícios daquela energia ruim que eu continuo criando dentro de mim. É só por isso. Então a gente está no lugar certo.
Quando a gente fala, quando é que a gente vai enxergar a coisa positiva no planeta? Esse planeta, nesse momento, a não ser que exista um expurgo programado para que, de verdade, as consciências superiores falam que já está acontecendo, inclusive, que assim, que aqueles que podemos ser nós, né, gente? Não vamos nunca esquecer disso, tá? Que se a gente não tiver condições de poder acompanhar o processo de evolução, de provas e expiações para regeneração, como Jesus mesmo dizia, há muitas moradas na casa do meu pai, então não tem problema nenhum. Homeless, como a gente fala, nenhum de nós vai ficar. Mas a gente fala, quando é que o planeta vai ficar bom? Mas eu sou bom? 100% bom? Não sou. Então o planeta não tem condições de ficar bom ainda. Só vai ficar bom quando todo mundo que habitar aqui for bom. Mas vamos supor que eu faça a minha tarefa e outras pessoas não fazem. Primeiro, porque é minha responsabilidade vibrar por elas. Só que a gente faz uma grande confusão. Não, a gente, estou exagerando, desculpa. Isso é uma fantasia minha, Vitor, tá? Deixa eu corrigir. Ó. A gente pode fazer uma confusão achando que vibrar pelo outro é que assim, que o outro tome consciência logo, que vai logo. Que ele... Não, isso é estupro. Só estupro psíquico. Vibração é que dentro do tempo adequado ele vá percebendo, ele e a pessoa, né? Ele ou ela, não importa, tá? Vá percebendo aquilo que precisa ser feito. Agora, eu colocar, não, porque tem que perceber que o amor impera, que parará. Dentro da reportagem hoje também, já que a Lorene tocou, alguém falou a respeito disso, né, que estava assistindo lá, também falaram, né, então, por conta dessa coisa da conscientização do planeta, parará, a pessoa que foi entrevistada já começou a resposta dela dizendo assim, né, porque olha, que também as pessoas que estão aí, elas olham como elas são porcas, parará. Gente, eu mudei de canal, tá? Desculpa. Mil perdões, gente. Até logo, passar bem. Até porque é uma emissora duvidosa, né? Essa que está falando a respeito disso. A emissora já é duvidosa, quem dirá o repórter que está falando desta maneira. Por quê? Porque, de uma certa forma, gente, todos nós ainda cometemos delitos. Você usa papel higiênico? Então você está poluindo o planeta, bem. Lava com a mãozinha. Ele faz que nem o indiano. Mão direita a gente come, mão esquerda limpar o popozinho, tá? E, aliás, não pensa que é com água, não, porque água a gente não tem água potável no planeta para lavar o popô, né? Lava com Ajax mesmo, que é para poder, né, desinfetar e ficar tudo bonitinho. Então, assim, se a gente parar para pensar, às vezes a gente acha que a gente está num estado de consciência supra-supremo, fazendo o máximo de evolução, e, ó, não estamos, tá? Não estamos. Você foi na feira, você comprou coisas ali que estavam disponíveis, né? A gente acha que a gente sabe da procedência. Eu gosto de um sabonetinho, porque eu gosto do cheiro, na verdade, que é uma marca que é toda voltada, dizem que é toda voltada, que a gente não vai citar a marca, tá? Porque eu não quero encrencas, que é toda voltada para essa coisa de consciência, de planeta. Eu tenho uma cliente que trabalha para essa empresa, inclusive, e ela me conta coisas horrorosas que acontecem lá dentro. Inclusive trabalhos escravos na possibilidade para poder deter lá o cupuaçu, para fazer o sabonetinho que eu amo, e etc e tal. Então, sabe, eu acho que eu estou contribuindo para, só que no fundo, não é bem aquilo que está acontecendo. E eu que compro, eu só compro aquele sabonetinho, eu não uso nenhuma outra marca, eu acho que eu estou ajudando o planeta no processo evolutivo. O meu estado de consciência não está nessa plenitude toda para eu poder julgar e dizer, e apontar o dedo e falar, olha. Então a gente precisa cuidar, carinhosamente falando, de nós mesmos nesse sentido. Não há essa prontidão ainda, tudo bem? Eu não queria misturar as estações, mas eu gosto muito de uma coisa que um colega muito superior, expositor, de grandes casas no Brasil inteiro, né? Assim, lá do Nordeste, ele fala assim, não, gente, o planeta Terra não tem espaço nesse momento para ninguém sair desta vida e falar, olha, virei purpurina, iluminei. Não tem, tá? Aqui no máximo a gente ou vai ter que voltar para cá mesmo, ou a gente vai para um lugarzinho um pouquinho pior do que esse que a gente se encontra nesse momento. Para melhor não está indo ninguém, não. No máximo é para a Lua, que é para que as naves possam ser levadas lá para esse planeta de primitivo, que está encostado aí, carinhosamente falando, no sistema solar, no planeta Terra, para que a gente possa dar prosseguimento à nossa evolução. Então, relaxa,
respira, fica atento, né? Assim, ao invés de ficar apontando e criticando o que o outro está fazendo, gente, o que eu posso fazer hoje é isso. Eu já brinquei e vou continuar brincando. Não vou deixar de comprar copinhos plásticos. Não faço essa fantasia. Porque não tem quem lave depois. Então é o copinho plástico mesmo. O que eu posso fazer de melhor hoje é que ao invés de eu usar 500 copinhos por dia, cada vez que eu vou beber um pouquinho d'água, eu pego um, uso aquele e no final do dia ele vai para o lixo comum, sim, tá? Pensa que eu vou reciclar, não. É melhor estar nesse estado de consciência do que ficar fazendo demagogia e achar que a gente está contribuindo com alguma coisa. Não tá, não tá. Você não fez cocôzinho lá no seu, como se fala, aquela compostagem. Você usa o sistema, como se fala, sanitário da nossa cidade, que é uma droga, né, gente? Que é uma droga para bom entendedor poder saber disso. Que continua poluindo o planeta, etc. Não tem um cuidado natural para então, relaxa, é a condição que a gente tem nesse momento. Não vamos querer nos colocar num estado de que nós não nos encontramos. Claro que aqui dentro desse grupo já existem diferenças, nos estados de consciência. Então, aceita isso, vamos lidar com esse aspecto e pronto. Para chegar nesse lugar dessa grandeza que a gente está imaginando, por exemplo, brincando com o Dalai Lama, falta muito. Tudo bem? Ai, pronto. Então, momentinho que eu vou parar a gravação, porque senão isso vai ficar grande demais depois, e se eu precisar trocar, já viu, né?